Na beira da estrada à noite, sempre foi o lugar que ela podia se esconder de si mesma. Mas mesmo no escuro, sempre tinha algo que a seguia. Uma tempestade silenciosa e violenta desde a infância. Antes de qualquer arma, antes de qualquer volante roubado, antes de qualquer corpo abandonado na beira da estrada, Aileen Wuornos já vivia aprisionada dentro da própria mente. Uma mente moldada pelo trauma e pelo abandono. Ela foi consumida até o limite entre vítima e predadora. Essa é a história da serial killer mais conhecida no mundo. Se inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Ele nasceu em 56 em Rochester, no Michigan. Sua mãe tinha 15 anos e seu pai 19. Era uma família destruída desde o início. Em 69, o pai de Aileen se desviveu por conta própria. A mãe de Aileen, incapaz de criar ela e o irmão, abandonou os dois na casa dos seus pais. E também era um ambiente instável, frio e sem amor. Aileen relatou que sofreu por parte do avô abusos físicos, psicológicos e aquele outro abuso que vocês sabem qual. E assim vai nascendo dentro dela o medo e a raiva e a sensação permanente de que o mundo era o seu pior inimigo. Aos 12 anos, Aileen já usava substâncias, bebia, fumava, trocava favores com o seu corpo, em troca, muitas vezes, de um cigarro, outras vezes por comida ou uns trocados. Em 1970, Aileen fica grávida. Ela foi abusada por um amigo da família aos 14 anos. O menino que nasceu foi colocado para adoção imediatamente. Pouco tempo depois, a avó de Aileen falece e o avô dela a corre de dentro de casa, a expulsa de casa. Ela tinha apenas 15 anos. Aileen não tinha para onde ir. Ela dormia na floresta, dentro de carros abandonados. Passava pedindo carona e vendendo seu próprio corpo. Aileen fez isso por anos. Quando ela tinha 18, ela começa a se envolver em pequenos furtos, pequenos roubos, agressões, falsificação de documentos, resistência à prisão, até que em 1976, aos 20 anos de idade, Aileen conhece Lewis, um homem de 69 anos, presidente de um clube de arte na Flórida. Eles se casam e o casamento dura apenas 2 semanas. Aileen agride um homem num bar, certa vez, com um taco de sinuca, vai preso e o marido pede anulação do casamento. E ele consegue. A vida de instabilidade emocional e violência impulsiva continua. Em 1986, Aileen conhece Tyra Moore. Tyra trabalhava em um hotel e tinha 24 anos. Elas se apaixonaram, começaram a viver juntas, tendo um relacionamento extremamente turbulento, de dependência e totalmente destrutivo. Aileen passa a se vender, vocês sabem como, em estradas da Flórida para sustentar Tyra. A companheira sabia o que ela fazia, mas estava acomodada e usufruindo do trabalho de Aileen. Aileen tinha por Tyra um vínculo emocional absurdo. Os assassinatos começam entre 1989 e 1990. As vítimas são Richard Mallory, 51 anos, David Spears, 43, Charles Edmund, 40 anos, Peter Abram, 65, Roy Eugene, 50 anos, Charles Richard, 56 anos, Walter Antônio, de 62. Todos eles foram encontrados em estradas rurais, dentro de matas ou em valas. Ele alegava que todos tentaram abusar dela, então ela agiu em legítima defesa. Mas as evidências indicavam tiros pelas costas, ausência de luta entre ela e as vítimas, objetos dos carros das vítimas furtados e muitas vezes até os próprios carros. E o padrão repetitivo, mesmo modus operandi. Isso já acendeu um alerta na polícia. Eles já sabiam que se tratava de uma pessoa que fez tudo aquilo com todos, ou seja, era um serial killer.
O que eles não sabiam é que era uma mulher. Até porque mulher serial killer é em torno de 8%. A maioria esmagadora é de homens. Enquanto Aileen e Tyra viviam uma vida de amor, turbulência, dependência. Aileen continuava com o seu trabalho, com a sua rotina, com as suas brigas, aonde quer que ela fosse. Estava olharem para ela atravessado. E ela pegava o que tivesse pela frente e ia para cima da pessoa. Podia ser um homem de 2 metros de altura. Ela fazia mesmo assim. Ela costumava andar com motoqueiros e frequentar bares, especialmente um bar que ela sempre ia. Lá é onde ela mais brigava. E lembrando, Tyra sabia de tudo. Aileen foi criada como bicho. Ela não sabia limites. Ela não entendia que eram limites. Ninguém nunca explicou para ela o que é ter civilidade, educação. Eu nem vou dizer cultura e conhecimento, porque aí já é demais. Ela não sabia o básico. Ela não sabia que não pode furar fila. É feio. Começando pelo básico do básico. E pede, por favor, que se diz muito obrigado. Era como um bicho solto no mundo, nas estradas, se vendendo sozinha desde os 15 anos de idade. Fora o tempo, ela ainda morava com os avós e também sofria nas mãos deles, principalmente do avô. Por isso, quando ela conheceu Tyra e Tyra correspondeu ao sentimento, tratava ela bem e com carinho, ela criou essa dependência absurda. Ela amava a Tyra mais que a si própria. Pista decisiva colocou ele na prisão. Aileen e Tyra sofreram um acidente com um carro de uma das vítimas de Aileen, Peter Sainz. Elas conseguiram sair do carro e saíram fugindo, correndo, desesperadas. Mas elas esqueceram que no carro ficaram as impressões digitais, os pertences das duas. Então, dia 9 de janeiro de 91, Aileen é presa num bar. Esse bar que eu disse pra vocês que ela ia praticamente todos os dias. O bar se chamava The Last Resort. Um policial, a paisana, fingiu ser um cliente do bar, convidou Aileen para tomar alguma coisa. Ela, meio desconfiada, aceitou. Ele a convidou para saírem para rua. Ela foi e lá estava montada a emboscada da polícia. Traição de Tyra Moore. Polícia força Tyra a colaborar, dizendo que ela poderia se complicar. Com medo, pensando primeiro nela, ela aceita. Em troca, a polícia garantiu que ela teria 100% de imunidade, que ela não seria presa. Tyra liga para Aileen, na prisão. A conversa estava sendo gravada com uma escuta pela polícia. Tyra liga chorando e implora para Aileen confessar os crimes e para protegê-la, porque Tyra não tinha feito nada daquilo. Aileen tinha agido sozinha. E Aileen assim faz. Ela assume tudo. Diz que agiu sozinha e que a companheira não sabia de nada. É mentira, ela sabia sim. Tyra sempre soube, mas para ela estava bom, porque ela não precisava trabalhar, ficava só curtindo a vida, sem fazer nada, enquanto Aileen sustentava ela, cometendo crimes, furtos e roubos. Foi essa confissão que garantiu a condenação dela. Em 1992, ocorreu o julgamento. A promotora e nem o advogado de Aileen pediram avaliação psiquiátrica, algo que acontece com serial killers. É a primeira coisa que eles fazem, pedem uma avaliação psiquiátrica. Uma das vítimas de Aileen, o Mallory, tinha um histórico de agressão, vocês sabem qual. Ele era perverso. E algumas fontes que eu li disseram que quase que a maioria das vítimas tinham, ou quer dizer, não tinham um bom histórico. E isso poderia ajudar na defesa de Aileen. Mas a promotora usou isso contra ela, dizendo que ela criava fantasias na sua mente. Então, se ela criava fantasias, por que a promotora não pediu um laudo psiquiátrico? Diz que é porque ela não tinha experiência, era uma promotora novata. No caso desses, de serial killer, eu não entendi porque colocaram uma promotora novata, no caso. E ainda em 1992 saiu a sentença. Foram 7 vítimas, mas encontraram o corpo de 6. Então a sentença de Aileen Wuornos foram 6 sentenças de execução, uma para cada vítima encontrada. E lá ficou Aileen Wuornos entre 1992
e 2002, no corredor, esperando a sentença ser executada. Isolada no corredor da morte, Eileen alimentava uma paranoia crescente, crises emocionais, hostilidade explosiva e impulsiva, delírios. Ela dizia que guardas envenenavam a comida dela e eles queriam a deixar louca antes da execução. Ela deu várias entrevistas a jornalistas, diretores de cinema, tendo um vasto material de entrevistas de Eileen na internet. Vocês podem procurar documentários, eu aconselho vocês a olharem. Numa dessas entrevistas, Eileen chegou a dizer, abre aspas, não quero mais viver, me matem logo. Fecha aspas. A saúde mental se deteriorava de forma visível. Eileen não quis apelar, ela queria a execução. Ela não queria mais estar aqui. No tribunal, no julgamento, quando ela viu Tyra, porque Tyra foi se fazendo de sonsa, não sabia de nada. Eu não estou dizendo que Tyra ajudou ela a fazer alguma coisa. Não tem provas disso. Mas Tyra sabia de tudo. Então Tyra no tribunal se fazendo de sonsa, dizendo que não sabia de nada. Eileen chorava, desesperada, sem acreditar que estava sendo traída daquele jeito, com aquela frieza pela pessoa que ela mais amou no mundo, a única pessoa que ela amou em toda a vida. Em 9 de outubro de 2002, aconteceu a execução por injeção. Um dia antes, Eileen deu uma entrevista dizendo que estava preparada, ela sorria muito. Eu vi todos os documentários e entrevistas que ela deu até para tentar analisar a mente dela, porque o foco dos vídeos aqui no canal é a mente do criminoso. Eu falo sobre as vítimas, mas o foco não é esse. É como eles pensam, por que eles fazem, como eles fazem. Durante a prisão, ele recebia visita de uma amiga de infância, uma conhecida. Não podia dizer que era amiga. Mas depois das duas adultas, essa pessoa soube da prisão dela e começou a visitá-la. Constância. Ela adotou ele. As últimas palavras dela, antes da sentença, foram, abre aspas, eu estarei de volta como no Independence Day, com a nave mãe. No ano que vem, 6 de junho, eu voltarei. Fecha aspas. Mente que viveu em guerra até o fim partiu em guerra. Aileen Wuornos não foi apenas uma serial killer. Ela foi o produto extremo de uma vida destruída desde seu primeiro dia de vida. O abandono, desespero, fome, abuso, tudo isso moldou a sua mente antes que o mundo a chamasse de monstro e de assassina da estrada, como ela era conhecida. A sua história é um mergulho profundo da escuridão humana. Linha tênue entre vítima e agressora, entre trauma e brutalidade, entre dor e destruição. São fatores que corroboram para que especialistas digam que ele não nasceu assim. Ela foi criada pela violência e a cercou desde o berço. Essa verdade sombria, incômoda e brutal segue sendo contada até hoje. A mente de Aileen, transtorno de personalidade borderline. Ela não teve um único diagnóstico fechado e consensual, mas muitos psiquiatras, psicólogos e registros jurídicos apontam que ela tinha borderline ao longo da sua vida e no corredor da morte. Borderline é caracterizado por instabilidade emocional extrema, medo profundo de abandono, respostas impulsivas e intensas, exatamente o padrão que atravessou toda a trajetória Aileen em vida. Borderline sugere uma combinação de trauma precoce, abandono emocional, uso de todas as formas, ambiente caótico e sem afeto. Ela viveu tudo isso desde a infância. Abandono pela mãe, a rejeição constante, a vida na rua desde muito jovem, a ausência total de figuras protetoras, de exemplos e ideais a ser seguidos. Esse tipo de infância é o terreno clássico para o desenvolvimento do transtorno de borderline. Dependência emocional, a relação com Tyra Moore é o exemplo perfeito para isso. Aileen fazia qualquer coisa para manter o vínculo entre as duas, inclusive se colocar
em situações de risco como ela se colocava, muitos anos, inclusive, enquanto elas estavam juntas. Borderline, segundo tudo que eu li e que eu estudei sobre um transtorno que pode ser genético ou externo causar o transtorno. Devido tudo isso que eu citei agora há pouco. O abuso, os traumas. No caso de Aileen Wuornos, pior ainda, que além dela ter tudo isso, ela foi criada como bicho. Está na internet. Vocês podem procurar. Não são coisas que eu estou inventando. Ela não teve parâmetro ser um humano normal, o básico que um humano precisa ser e saber, precisa se comportar em sociedade. Eu não estou defendendo o que ela fez. Só estou explanando a minha ideia de que será que se ela tivesse família normal ou um pouco melhor, e não fosse criada como um animal, teria feito tudo isso? Ela teria desenvolvido borderline? Se ela tivesse recebido amor, não fosse abandonada, abusada e traumatizada, que ela teria feito tudo isso? O caso dela me dá pena. E é diferente de um psicopata, que eu não tenho pena. Tipo um Ted Bundy, que foi o último vídeo que eu fiz. O caso dela é diferente. Procurem mais sobre o assunto. Vejam as entrevistas de Aileen Wuornos e tirem suas próprias conclusões. Até o próximo vídeo.